Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Newton e hoje nós iremos falar sobre resumo, um assunto bastante interessante e que vai acoplar nosso conhecimento, né? Antes de adentrarmos ao tema, vale lembrar que a leitura, né, de um texto ela pode ser realizada de diversos níveis de análise de interpretação, né? Essa análise ela pode ser uma análise superficial ou pode ser algo mais aprofundado de acordo com o contexto, né? Fazendo com que o nosso repertório seja ampliado, né? Fazendo com que haja algum questionamento do ponto de vista em torno do mundo, em torno do contexto daquele texto, daquele livro, daquele filme, daquela obra em si. Né? Vamos aos conceitos. O nosso primeiro ponto diz o seguinte, que o resumo ele é uma exposição, de forma abreviada, de um acontecimento, ou de obras literárias, de artigos, filmes, livros, música, teatro, etc., como eu já havia falado anteriormente. O segundo ponto diz que é ato de resumir alguma coisa através de uma síntese. E o que é uma síntese? Eu coloquei entre parênteses, que é uma exposição simplificada de um conteúdo, ou seja, o mesmo que um resumo. Né? O nosso terceiro ponto ele vai dizer que a elaboração do resumo ela exige uma análise e uma interpretação do conteúdo para que sejam transmitidas as ideias mais importantes. Ou seja, ao ler essa obra em si, né, independente de ser uma leitura de texto, uma leitura de imagem, né, uma leitura de música, né, você vai pegar aquilo que considera mais importante, né, a fim de que seja resumido. Até porque você não vai lembrar de tudo o que acontece na obra. Né? E o nosso último ponto vai falar aqui, de uma forma geral, o resumo acadêmico. Eles seguem as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E para a complementação desse conceito de resumo, vale salientar que é fundamental que nós, como leitores, né, nos lembremos daquilo que vamos resumir. Lógico que a gente não vai lembrar detalhadamente palavra por palavra. E é aí que o resumo entra, né? Fazendo essa síntese, como já foi dito, daquela obra, a fim de que a gente possa lembrar daquilo que nós vemos, que nós lemos ou que nós ouvimos. Resumo e resenha, né? Tem uma leve diferença entre os dois, embora às vezes o resumo, quando ele é crítico, ele também é chamado de resenha crítica. O primeiro ponto ele vai dizer o seguinte, que o resumo ele é uma das estratégias de estudo mais práticas e efetivas para guardar as informações indispensáveis à construção do conhecimento. Né? O resumo ele não possui opiniões, a menos que seja um resumo crítico. Né? No resumo crítico você vai expor sua opinião ao final. Já a resenha, ele é um texto com opiniões críticas, né? Pode ser uma resenha de um livro, uma resenha de um filme, né? E nessa resenha vai haver uma análise de contextos e os objetivos que se pretendem, né? Vale ressaltar que, embora transmita a opinião do escritor, a resenha ela não deve ser escrita em primeira pessoa, a resenha é sempre escrita em terceira pessoa. Você jamais vai colocar eu acho, eu acredito. Não, você sempre tem que colocar a sua escrita em terceira pessoa. Você vai citar uma opinião meio que indiretamente. E nós temos também os nossos tipos de resumo. Nós temos um, dois, três tipos de resumos, né? Os mais usados, né? Na nossa trajetória enquanto acadêmicos, né? O primeiro é o resumo indicativo, também chamado de resumo descritivo. E o que é esse resumo, né? Este tipo de resumo, ele resume
Somente os fatos importantes, ou seja, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original, né? É importante lembrar que todo resumo indicativo, ele é precedido da referência bibliográfica da obra. Então, sempre que você for fazer um resumo indicativo ou descritivo, você vai ter que colocar a referência bibliográfica da obra, tá? O nosso segundo resumo é o resumo informativo ou resumo analítico, né, que eles são os mais usados, né, quando a gente vai fazer análise de artigos, de algum trabalho mais específicos, universitários e acadêmicos no decorrer dessa nossa trajetória. Ele fala que esse tipo de resumo ele deixa o leitor mais informado acerca dos principais pontos destacados no texto, né? E através disso ele vai proporcionar a possibilidade de ter uma ideia geral do que se trata, né? Vale lembrar também que não é necessário a consulta do texto original, né? Logo que esse tipo de resumo vai conter é, as informações importantes do texto original. Aí tem uma parte grifada em vermelho que ela fala o seguinte: o resumo ele deve apresentar a seguinte estrutura, né? No geral, mas aqui especificamente para o resumo analítico ou informativo, ele tem que ter uma introdução com justificativa, né, que vai explicitar o objetivo de estudo. Esse resumo ele precisa ter uma metodologia com o tipo do estudo variáveis, amostragem, tratamento estatístico, conforme o delineamento do estudo. E esse tipo de resumo também vai precisar mostrar resultados e discussões e, lógico, no final, né, a conclusão do que foi escrito. Entendeu? E o nosso próximo resumo ele vai falar de resumo crítico, né, ou resenha crítica, como foi falado anteriormente, que ele vai tratar de quê? De uma análise com base no ponto de vista do emissor acerca das ideias contidas no texto original. Ou seja, você vai ter a obra, você vai lê-la, né? Depois dessa leitura, você vai fazer uma análise crítica, expondo sua opinião, né, ao final. Você vai fazer uma exposição na terceira pessoa, lembrando que não é em primeira pessoa, é em terceira pessoa. E o nosso próximo passo é como planejar o resumo, né? O planejamento desse resumo. E aqui eu identifiquei 6 pontos importantes para que seja feito o planejamento desse resumo. O primeiro ponto ele vai falar que a gente tem de identificar o contexto de produção, ou seja, após ler o texto, né? A gente vai ter que identificar. Foi escrito por quem? Escrito por fulano de tal, divulgado pela revista tal, né? Revista científica ou revista de pesquisa. A edição de número 123, por exemplo, no ano 2022, por exemplo, no mês de setembro, né? Essas informações elas devem constar no início do seu resumo. E o nosso segundo ponto, a gente tem que identificar os aspectos da tipologia textual. Se ele vai ser narrativo, se ele vai ser expositivo ou se ele vai ser argumentativo. E o nosso terceiro ponto ele vai dizer que a gente tem de fazer uma leitura geral do conteúdo. É importante antes de fazer o resumo, né, que sejam feitas uma leitura, uma releitura, né, para a gente grifar partes importantes e só então começar a elaborar aquilo que a gente pretende. O nosso quarto ponto vai falar que é importante procurar o significado de palavras e expressões desconhecidas, porque às vezes você está lendo um artigo científico, por exemplo. Alguns artigos científicos eles possuem palavras desconhecidas ou expressões muito difíceis que a gente não consegue entender o contexto. Às vezes, por não entender o significado de uma palavra, a gente compromete todo o contexto daquilo que está sendo escrito. Então, é importante
né? Procurar o significado dessas palavras e dessas expressões desconhecidas. Encontrei uma palavra diferente, eu vou grifar aqui, vou pesquisar, vou saber o que é, né? Para poder aumentar o nosso vocabulário também, né? E entendermos o que está sendo de fato escrito ali. O nosso quinto ponto ele vai falar que nós devemos fazer uma releitura, como eu já falei antes, e identificar as informações que você considera necessário do resumo, né? Porque às vezes a gente lê uma coisa, aí acha interessante, eu vou grifar para depois anotar. Depois você faz uma releitura e viu que aquilo que você grifou não era tão interessante assim e às vezes não cabe estar ao resumo. Então é interessante estarmos atentos a esta fase, né? E o nosso sexto ponto ele vai falar, né, para a gente desenvolver uma estratégia de resumo, né? Algumas pessoas elas fazem resumo de parágrafo por parágrafo, né? Ou então algumas pessoas elas olham o desenvolvimento de ideias, porque às vezes um parágrafo ele vai desenvolver uma ideia e o segundo parágrafo ele vai complementar a ideia desse primeiro parágrafo. Então, para que não fique uma coisa repetitiva, né? É importante fazer essa ligação das mesmas ideias e transformá-las em uma só, para não ficar um resumo repetitivo, né, com parágrafos fazendo menção ao anterior, né, com a mesma temática, direto com a mesma ideia, e a pessoa ficar seguindo sempre a mesma linha, fala uma coisa, depois repete, fala a mesma coisa de novo, então vai ficar uma coisa muito cansativo. Então é importante, né, esse desenvolvimento dessa estratégia de resumo, se parágrafo por parágrafo, a fim de que a gente analise o que está sendo escrito e depois fazer essa mescla de ideias, né, para que não fique algo muito repetitivo. É importante lembrar também que o resumo ele deve ser feito, né, de acordo com o nosso entendimento. Você não vai pegar um parágrafo do texto e transcrevê-lo de acordo com o que está lá, né? Isso se chama plágio, né? Um Ctrl C ou Ctrl V. Eu vou pegar essa parte, copiar e colar, tá feito o resumo. Não é assim, né? Apesar de que na maioria das vezes no fundamental a gente acaba fazendo esse tipo de escrita e o professor considera como correto, né? Mas ao longo da nossa trajetória é importante que a gente faça o resumo de acordo com o nosso pensamento, né? Com nossas próprias, para que haja essa transcrição de suas ideias, né? E que quando vocês chegarem na universidade não sejam reprovados por causa de um resumo. Então, considerem toda a estrutura do resumo, né? Façam com suas palavras, coloquem a bibliografia corretamente, se for uma resenha crítica, sua opinião em terceira pessoa, ok? Ao final da aula, vocês terão atividade proposta, tá lá no bloco, né? Vocês podem acessar e fazer a devolutiva na próxima aula, tá? Nossas referências e até a próxima.